Então, agora eu vou fazer a correção dos exercícios de soma dos termos de uma PA, tá? São 5 questões e aí a gente vai conversando para ver como é que ficaram todo o raciocínio aí, certo? Então, vamos assim. A gente tem lá que calcule a soma dos 25 primeiros termos de uma PA, em que a gente conhece que a sequência é 1, 7, 13 e assim por diante, né? Mas como eu já comentei, a gente primeiramente, antes de chegar na fórmula da soma, a gente tem que obter esse AN. E esse AN se refere ao termo 25, para obter então a soma dos 25. Então, quais são os dados do problema? A soma dos termos é a soma dos 25, que é o que o problema pede. Portanto, eu vou ter que saber, né, vou ter que calcular o termo 25 dessa sequência, desta PA, no termo geral de PA, né? E aí, que dados que tu tem ainda? Bom, se o SN e o AN é 25, então o número do termo aí é o 25. Pela sequência 1, 7, 13, primeiro termo é 1. Como é que a gente obtém a razão? O segundo menos o primeiro termo. Então, 7 menos 1, o que equivale que a razão é igual a 6. E com esses dados, a gente vai para o termo geral e após vai conseguir calcular a soma dos 25 termos, certo? Então, vamos lá. No lugar do AN, é o A25 que vai. Igual ao A1, que é 1, mais o N, que é 25, menos 1, vezes o 6. A25 é igual a 1, mais 25 menos 1, 24, vezes o 6. O que é prioridade primeiro aí? É a soma ou é a multiplicação dentro da matemática, né? É a multiplicação, então quer dizer que o 1 tu vai deixar por enquanto e vai fazer 25 vezes 6, 24 vezes o 6, 24 vezes 6, 144. Com isso, o A25 é igual a 145, certo? Tendo o A25, eu vou conseguir a soma dos 25, então, S25, agora, né, é igual, quem é meu N? O 25, vezes, abre parênteses, o A1 é 1. Quem é esse AN? É o A25, certo? Quanto se obteve? 145. Fecha parênteses, tudo dividido por 2. S25, a soma dos 25. 25 mantém, resolve primeiro os parênteses, né? 1 mais 145, 146. Primeira multiplicação, depois lá no final a divisão por 2. Então, 25 vezes 146 dividido por 2. E no final tu vai ter o valor 1825. Certo? Essa é a primeira questão. Questão 2. Calcule a soma dos 11 primeiros termos de uma PA, em que tu tem menos 19 primeiro termo, menos 15 o segundo termo, menos 11 o terceiro, e assim por diante, 3 pontinhos, né? Então, que dados que o problema traz, o que ele está querendo? Ele está querendo o cálculo da soma dos 11 primeiros termos. Então, tu vai ter que obter, querendo ou não, o 11º, quanto vale o A11, né? Então, o N será o 11, o A1, primeiro termo da sequência, é menos 19. Para obter a razão, pega o segundo termo menos o primeiro, e aí vai obter o valor final. Cuida da regra de sinal, tá? Então, razão menos 15, menos com menos aqui virou positivo, né? Menos 15 mais 19, sobra 4 positivo. E aí eu vou substituir aqui no termo geral e depois lá do outro lado eu vou substituir também na minha soma dos 11 primeiros termos. Então, A11 é igual, o A1 é menos 19, mais
abre parênteses, 11 menos 1, vezes o 4 da razão. O A11 é igual a menos 19, mais, tira 1 de 11, 10, vezes o 4. Primeira multiplicação, depois tu vai colocar aquele menos 19 nesta parcela juntamente do resultado. Menos 19, 10 vezes 4, 40. E agora sim, tira 19 de 40. Quanto vai sobrar lá para o 11º termo? 21. E esse 21 a gente vai conduzir, ele foi necessário para que a gente obtenha, né, o cálculo da soma dos 11 primeiros termos, certo? Então, S, 11, N é o 11, o meu A1, menos 19, mais o AN. AN é o A11. Quanto foi o teu A11? 21. Fechou parênteses, tudo sobre 2. S11 é igual a 11 vezes menos 19 com mais 21. Aqui vai sobrar 20, 21, 2 sobre 2. 11 vezes 2 dividido por 2. No final, a soma dos 11 primeiros termos, neste caso, ficou 11, certo? Falta ainda a questão 3, 4 e 5. Vou apagar, então, agora desse lado. Depois vocês podem pausar o vídeo aí e ver direitinho, tá? Em relação, fazer as anotações que não estão coerentes. Se tiver coerente, legal, né? Sinal que tu fez corretamente todos o passo a passo, prestou bastante atenção na explicação, né? Que isso é fundamental. E aí a gente vai obtendo os outros dados, certo? Questão número 3. Vamos lá. Determine a soma dos 16 primeiros termos. Mesma coisa das anteriores. Tu quer saber o SN, é o S16, ponto de interrogação, né? E aí nós teremos também que encontrar logicamente, em função do AN, quem é esse 16º termo. Não sei. O N, então, aqui referente, já vimos, né? É o 16. O A1 está me informando no problema que equivale a 3 e que a minha razão R é igual a 6. Portanto, termo geral primeiramente, né? Vezes R e depois no cantinho SN, N, abre parênteses A1 mais AN, tudo no final dividido por 2. Então, vamos lá. No lugar do meu AN, eu vou colocar o termo A16, que é o que eu quero encontrar. No lugar do meu A1 é o 3. No lugar do N, então, é o 16, menos 1, vezes a razão que aqui foi dado, que é 6. A16, 3, mais, não precisa mais colocar o parênteses, que a gente vai resolver aqui, 16 menos 1, 15. 15 vezes 6 primeiro, né? Depois a soma com 3. 15 vezes 6 é 90. E 90 mais 3, a 16, é igual a 93. Tendo esse dado, eu consigo ir lá para o próximo passo, que é da soma. S16 é igual. No lugar do N é o 16, certo? Vezes, abre parênteses, o A1 vale 3, mais, quanto deu o nosso AN? O AN é o A16, obtido anteriormente, 93. Fecha, tudo dividido por 2. S16 é igual a 16 que multiplica, a soma de 3 com 93, 96, sobre 2.
E aí, tu faz o cálculo, primeiro multiplica, no final divide por 16, e esse valor final aí, 768, certo? Vou apagar agora a questão 2 anterior. E aí, a gente vai fazer a 4. Questão 4, então, tá? Vamos ver. Encontre a soma dos 14 primeiros termos de uma PA. Então, é para mim encontrar a soma dos 14 primeiros. Então, SN é igual ao S14, ponto de interrogação. Gosto muito de trabalhar com a legenda nas sequências, tá? Então, é uma prática minha mesmo. Então, eu vou ter que saber o valor do AN, o A14 nesse caso. Então, o meu N é o 14, o meu A1, então, aí, pelo que foi informado, é 5, e a razão, nesse caso aqui, também tem mesmo valor 5, tá? Aí, a gente vai novamente, a mesma coisa de antes, né? A N é igual a 1, mais N menos 1, vezes razão. Encontrou aqui o A14, vai poder depois vir para a fórmula da soma, que é o que o problema pede. N que multiplica A1 mais AN. Tudo dividido por 2, tá bem? Vamos lá. O meu AN, eu vou colocar A14, tá? No lugar do meu A1, eu vou colocar, então, o 5, mais, no lugar do N, é o 14, menos 1, vezes 5 razão. A14 é igual a 5 mais 14, tiro 1, 13. 13 vezes 5. Primeiro multiplica, depois soma os 5, né? 13 vezes 5, 65. Somando 5 com 65, ficou 70. E esse valor vai nos ajudar aqui do outro lado. Então, S14, tá? O N é 14 também. Abre parênteses. Quanto vale meu A1? 5. Quanto vale o AN? AN é a 14. Quanto que nós obtemos anteriormente? 70. Tudo dividido por 2. S14 é igual a 14 vezes 5 mais 70, 75. Tudo dividido por 2. S14, o valor final desta soma aí, tu vai encontrar, né, 525. 525. E a última questão, né, é a número 5, vou fazer também deste lado. Como eu falei antes, né, pausa o vídeo aí da explicação e correção e faz direitinho, né, os cálculos devidos, tá bom? Ou ajeita, ou dá um certo, né, naquilo que tu fez corretamente, tá? Então, a organização é tua parte, tá? Vamos à última, então? 5 aqui no cantinho. Vamos lá. Sabendo-se que uma PA tem o primeiro termo igual a 70, já anota, ó, A1 é igual a 70, primeiro termo. E a sua razão é igual a menos 10. Como é que a gente identifica a razão? R igual a menos 10, certo? Determine a soma dos 21 primeiros termos. Então, é para determinar o SN, que vai ser o S21. Então, provavelmente, eu vou ter que encontrar o AN, o A21 respectivo neste caso. E o N, sem palavras, é o 21, tá bem? Dados informados no problema, questão a ser resolvida. Então, vamos lá.
primeiro termo geral. Eu, por segurança, sempre gosto de escrever a fórmula, tá, pessoal? Agora, senhora, já decorei, já tá tudo certo. Tranquilo? Podem resolver assim, tá? Pode resolver direto, não tem problema. Eu prefiro porque daí eu tô enxergando o que na verdade, fala a fórmula, né? E aí eu vou só pegando da legenda. É um modo que eu encaro como prático, tá bom? Então, vamos lá. O AN é o A21. Tá? O A1 é igual aqui a 70. Mas o meu N é o 21 menos 1 vezes a razão no caso, que é negativa, um cuidado, tá? E aí a gente vai ter a 21 é igual a 70, mais, se eu tiro 1 de 21, 20. O que é 20 menos 10? Regra de sinal, multiplicação envolvida, né? Então, ali, a 21 é 70, sinal de menos vai prevalecer, 20 vezes 10, 200. E o meu A21 tem valor, olha aí as parcelas, tenho 70 e devo 200, fico devendo ainda 130, tá? E esse dado vai lá pro cantinho. Então, aqui, S21, o N é o 21, abre parênteses, meu primeiro termo é 70, e aí mais com menos, vai ficar o menos daqui, né? 130, tudo dividido por 2. Meu S21 será igual a 21 que multiplica 70 menos 130, negativo 60, que é o maior ali, é o 130, por 2. S21 multiplica, tem regra de sinal envolvida, no final divide por 2, tu vai obter o valor menos 630, certo? É isso aí. Essa é a correção de soma.